Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos ao 5º Fórum EAD de 2020, promovido pela Secretaria de Educação à Distância, em parceria com o Programa de Pós-Graduação em Informática na Educação, com a Escola de Desenvolvimento de Servidores e o Observatório de Inovação Pedagógica com Tecnologia da URGS. Eu sou a Alexandra, sou professora da Faculdade de Educação e colaboradora da Secretaria de Educação à Distância. Eu vou fazer a apresentação da nossa convidada e também farei a mediação online deste evento. O objetivo dessa iniciativa é dar visibilidade às práticas de ensino e de aprendizagem com o uso de tecnologias digitais, desenvolvidas pelos professores da nossa universidade, de modo que elas possam inspirar o fazer pedagógico de outros docentes. O tema da palestra de hoje é a educação em tempos pós-digitais. Afeto e mediações úmidas entre corpos ubíquos. A nossa convidada é a professora doutora Paula Mastroberti. Ela é graduada em artes plásticas, mestre e doutora em letras e professora adjunta da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no Departamento de Artes Visuais. Ela tem experiência na área de letras, artes e educação, e em sua linha de pesquisa Calisquédio. Vem atuando nos seguintes temas: leituras, percepções e interações da arte em integração a narrativas ficcionais, artes gráficas e sequenciais, artes plásticas e visuais, cultura midiática e visual, mídias e tecnologias, quadrinhos e ilustrações, jogos eletrônicos digitais e animações. Nós estamos pelo MConf e também estamos ao vivo na rede Multivídeos. Os participantes que estão no MConf podem, ao longo da apresentação, postar as dúvidas no bate-papo e, ao final, então, eu vou remetê-las a ti, Paula, tá bem? Tá bem, pode então, ser. Agora é tudo contigo, tá bem? Obrigada. Obrigada, Alexandra. Minha dúvida é quanto aos slides, eu mesma manipulo ou alguém manipula? Como é que fica aqui? Tu já deves estar com a permissão para passar. Tá, então tá. Ótimo, obrigada. Eu vou desativar minha câmera. Obrigada aí. Tá bom. Então tá, bom dia a todos os colegas que se inscreveram, estão aqui conosco ao vivo. Bom dia aos colegas que estão conosco, mas não poder participar, mas estão assistindo pelo outro link. Estudantes que conseguiram se inscrever para me assistir nesse momento, né? E eu espero depois no YouTube que quem não conseguiu que assista. Então, meu bom dia àqueles que irão me assistir no canal do YouTube mais tarde. Eu queria agradecer muito ao SEAD, né, por esse convite, em especial a Alexandra e a Magali também, porque nesse momento a gente está fazendo uma capacitação, né, organizada por elas, que está sendo muito bom e que está agregando 150 professores nessa formação sobre o uso da plataforma Moodle, né? Então, queria agradecer a elas também por essa oportunidade de capacitação. Queria agradecer também ao Programa de Pós-Graduação em Informática Educacional, a Escola de Desenvolvimento de Servidores, pela organização desse fórum, que eu acho que está sendo bem importante para todos nós. Queria fazer uma pequena homenagem ao NAPEAD, né, pelo suporte multimídia que eles têm prestado a nós, professores dessa universidade. Bom, minha apresentação já foi feita, meu nome é Paula Mastroberti, sou do Instituto de Artes da URGS, estou aqui para falar para vocês sobre educação em tempos pós-digitais, afeto e mediações úmidas entre corpos ubíquos, um tema que é bastante denso, né? Vou tentar dar conta dele em mais ou menos 1 hora de fala. Para isso eu vou ter que usar, peço desculpas de antemão, mas eu vou ter que usar uma colinha, porque eu sou prolixa, né? Então a minha tendência é dispersar muito. Então, esse paper aqui vai me guiar um pouquinho na minha fala, né? E vamos lá, então, vamos começar esse papo, né? Que tem por foco principal a questão da afetividade, né? Que foi para isso que eu fui convidada, né? Um pouco para tocar na questão do afeto nessa educação em tempos pós-digitais, utilizando tecnologias digitais de informação e comunicação. Então, a minha fala vai ser
dividida em duas partes, tá? Na primeira parte, mais densa, um pouco mais árida, talvez, eu vou apresentar alguns conceitos que me norteiam nas minhas metodologias, né? Algumas reflexões que eu venho tecendo com relação a esses conceitos. E na segunda parte, então, eu vou apresentar algumas práticas que eu tenho desenvolvido usando a plataforma Moodle, que é a minha preferida, né? Que eu mais conheço, mais investigo. Então, está demorando um pouquinho para carregar o slide. É assim mesmo? Para mim está preto. Não sei se é assim. Não, para nós também. Já vou ver aqui com o pessoal do apoio, só um pouquinho. Bom, enquanto o pessoal aí resolve esse probleminha, né, eu queria, antes de começar com essa parte mais teórica, vamos dizer assim, contar para vocês uma historinha, tá? Que é real. Uma moça procurando por um relacionamento sério em diversos aplicativos de celular, encontrou no Lovoo, que é um aplicativo alemão, um rapaz cujo perfil era compatível com o que ela desejava. O namoro iniciou através de mensagens, com envio de textos, áudios e fotos, né? E mais ou menos um mês depois, eles resolveram se encontrar em um shopping center de Canoas. Ah, obrigada. Só que agora a gente tem que passar para o próximo. Isso. Bom, esse local, o shopping center de Canoas, foi escolhido porque fica meio caminho da moradia deles, né? O rapaz mora em Sapiranga, que fica a 60 quilômetros da capital, e a moça mora aqui em Porto Alegre, né? Eles começaram, então, a encontrar a partir daí, e 1 ano e 2 meses mais tarde veio a Covid-19. E eles foram obrigados a se separar, né? Não conseguiram mais se encontrar. O namoro, entretanto, não foi rompido. Eles continuaram se encontrando através de um jogo digital chamado Stardew Valley. Nesses encontros online, em caráter multiplayer, ou então jogando em período diverso, eles prosseguiram, né, criaram uma nova vida juntos, numa espécie de fazenda. O Stardew Valley é um ambiente rural, né, ele emula um ambiente rural, onde os jogadores têm que lidar com as intempéries do clima, aprender a lidar com plantações, com a criação de animais, e eles iniciaram uma vida ali, né, e convivendo com outros personagens, até que um certo dia, esse rapaz, com recursos do jogo, conseguiu produzir um anel e surpreendeu a namorada pedindo-a em casamento, tá? Eles se casaram dentro do jogo, e se as regras do jogo permitirem, talvez eles possam até vir a ter filhos dentro desse jogo. Eu queria que vocês tivessem essa história, assim, levassem ela em consideração como uma imagem, uma ilustração para os conceitos, para as proposições que eu vou colocar a seguir. Aqui temos o slide 2, mas a gente já está lá no 4, acho, agora. Paula, a tua apresentação está em PDF? Está em PDF? Agora carregou, não sei se de repente não é... Ah, mas agora é mais para cima, não é esse slide 5, é o outro. Vamos ver. Vou começar aqui. Todo mundo está vendo, eu espero? Tá tudo bem? Sim. Uhum. Tá. Então, assim, vamos começar. Eu vou começar por uma expressão, corporeidades pós-digitais, que é uma expressão que tem a ver com uma autora chamada Bernadette Wittgenstein, e onde ela fala que o corpo biológico é também um construto da nossa cultura e das nossas ideologias. Esse corpo, né, que é nosso, é ao mesmo tempo objeto do nosso conhecimento e agente de experiência, agente de novos conhecimentos. Ou seja, ele é como uma interface entre o sujeito e o mundo e uma consciência de si ao mesmo tempo. Esse corpo, contudo, ele tem se expandido historicamente
através de ferramentas e de tecnologias. Ela chama esse corpo de corpo mídia, ou corpo mídia, né? Então, assim, seria essa interface entre nós e o mundo, esse corpo mediador, né? Nesse sentido. E, ao mesmo tempo, mediador da nossa própria consciência. Bom, em convergência com o corpo mídia, nós temos a mente corpórea, que é uma expressão de Francisco Varela, que implica um reconhecimento de que a nossa mente está indelevelmente associada a um corpo cognitivo em suas enações no mundo. E por enação, ela vai dizer que é todo aquele fenômeno cognitivo produzido pela mente corpórea, atuante num meio não previamente dado, mas resultante de uma história de interações e de conhecimentos adquiridos. Esse seria o princípio da autopoiese que ele desenvolveu junto com Humberto Maturana, tá? Mas em suma, a enação é esse entendimento de que nós vivemos em um sistema e nós somos permeáveis a esse sistema onde nós vivemos, né? E tanto esse meio onde nós atuamos interfere no nosso corpo, como nós interferimos, né, nesse meio ambiente. Então, essa seria a mente corpórea em suas enações, né? Por derivação, nós vamos entender que, então, o nosso conhecimento não advém apenas de uma ação puramente intelectual, mas inclui valores sensoriais, estéticos, que são derivados das nossas percepções sensoriais e afetivas, né? Como um fator crucial para o desenvolvimento da nossa aprendizagem, da nossa experiência, né? Educativa, inclusive. Na junção entre corpo e tecnologias, ou no conceito de corpo-mídia, como eu já apresentei, os sentidos mais requisitados geralmente são a visão, a audição e o tato. Hoje a gente sabe que já existem pesquisas no sentido de desenvolver dispositivos sensíveis ao paladar e ao olfato, mas ainda são experiências. Bom, além de lidar... Sim, me perdoe, desculpa te interromper. É que as pessoas estão reclamando um pouquinho do som. Tu não tens talvez um microfone que possa conectar um fonezinho? Fone de ouvido só. Que tem um microfone, ou o Fernando está sugerindo para que tu aumente um pouco a distância do computador, que está dando umas batidas no som. Ah, pois é, e eu já estou distante, gente. Eu já estou distante do computador, eu nem estou próxima. Talvez tirar o vídeo também, Paula. Vamos ver se melhora. Posso te ouvir. Vamos ver se melhora. Tá. Vamos ver. Melhor será? Vamos ver. Não, Paula, o teu microfone, ele está captando ruído próximo, assim, ele deve estar em cima de uma superfície que está trepidando, em cima do computador, ou a sensibilidade dele está pegando outros ruídos. Tu não tem headset, fone com microfone? Eu tenho, sim, eu tenho, mas é de ouvido, né? De ouvido. Com microfone para computador. Ele tem um microfone de captação também. Isso, se tu puderes trocar. Tá, deixa eu ver aqui. Vamos fazer esse teste. Pode abrir a tua câmera, que daí a gente consegue te acompanhar. Não é a câmera que está dando problema. Tá. Será que melhora agora? Vamos ver. É que tu vai ter que escolher usar este. Eu acho que o mconf não colocou este como principal. Deixa eu só... tem que escolher. Isso, deixa eu só... Onde é que eu configuro para colocar? Só um pouquinho.
Tenta falar, deixa eu ver se ele tá pegando qual Aham, microfone. Não, continua fala. igual. É que eu acho que tu vai ter que tu vai ter que sair da sala e entrar de novo, e na hora de escolher o microfone, ele provavelmente vai aparecer esse que tu colocaste agora. Quando ele Tá, pede para tu testar o teu áudio, sabe? tá. Eu vou sair e vou entrar de novo então, tá? Isso, mas tu sai saindo ali, clica em Sim, sair e sim. entra de Ah, novo, sim. tá bom? Tá bem. Tá, acho que agora. Vamos ver se foi agora. Acho que agora tá bem, Paula. Vai, Isso. vai Pode ligar a tua, falando que a gente vai. isso, pode ligar a tua câmera. Tá. Ok. Pode falar, vamos testando. Deu. Tá bom, então. A gente peço desculpas pela interrupção, então. Não sei se até aqui foi tranquilo para compreender essa questão do corpo mídia e das corporeidades pós-digitais. Né? Em resumo, assim, eu acho que a gente pode falar que nós entendemos o corpo como uma mídia em si, né? Que nós entendemos esse corpo como uma mente e corpo integrados, ou seja, nossas percepções estéticas são necessárias para nosso conhecimento. Foi isso mais ou menos em resumo que falei até aqui. Tá todo mundo escutou direitinho? Sim, até aí está ok. A gente vai monitorando o som e te reporta, tá? Tá bom, ok. Obrigada. Tá, de nada. Então, bom, onde é que eu parei, então? Bom, além de lidar com sentidos, então, né, as tecnologias, elas transfiguram o nosso corpo através do acoplamento com máquinas ou próteses inteligentes, projetando, então, todo um imaginário referente àquilo que a gente vai chamar de ciber-humano, pós-humano, pós-orgânico ou biomáquina, tá? Então, da mesma forma, né, a nossa imagem, a imagem do nosso corpo e dos seus movimentos podem ser reproduzidos por máquinas hoje numa maior organicidade. Ou seja, nós estamos chegando a um ponto em que corpo e máquina já não mais se distinguem. Eu vou falar isso um pouquinho mais adiante. Toda a chamada natureza tem recebido essa mesma atenção das tecnologias para a sua conservação, reprodução ou modificação. Então, novos paradigmas estéticos e éticos surgem por decorrência. Se compreendemos o nosso corpo como parte de uma identidade efêmera, passível de mutações, vemos isso se refletir na expressão e na comunicação de imagens que já não queremos guardar, como antes fazíamos, né, nos antigos álbuns de fotografia, mas hoje nós despejamos numa corrente infinita e transitória na internet. Então, essa noção do corpo que mutante, do corpo efêmero, de uma identidade que se transforma todo dia, também nos advém desse contato com essas tecnologias que nos permitem emitir, nos expressar através de imagens que nós dificilmente guardamos, dificilmente retornamos a elas como uma lembrança, mas que simplesmente usamos para expressar, né, para nos expressar.
Esses novos paradigmas também vão atuar com relação aos movimentos do corpo, em relação às próprias tecnologias. Entrou uma cacofonia aí. Olá, tudo certo? Tudo, pode seguir, Paula. Tá. Obrigada. Ok, obrigada. A Carmen, oi Carmen. Eu vi a Aline da Rosa também. Bom, enfim, estamos falando desses paradigmas que mudam, então, com relação aos movimentos do corpo e tecnologias, né? Então, se antigamente a gente falava de portabilidade, né? Que é esse movimento que nós fazemos para carregar aparelhos, seja em nossos braços, em carrinhos para levar para lá e para cá, ou seja, o próprio movimento que nós fazemos para ligar e desligar aparelhos, para ir até o aparelho ligar e desligar aparelhos, né? Paulatinamente foi mudando, porque lá a partir da década de 80 nós passamos a usar controles remotos, né? Então a gente já nem se movimentava mais em direção aos aparelhos. Hoje, a palavra portabilidade, na minha opinião, tem que ser mudada para mobilidade. A diferença semântica é sutil, mas mobilidade implica um movimento que fazemos com tecnologias. No sentido em que nós hoje vestimos as tecnologias. Ao ponto de, né, quando esquecemos o celular em casa, a gente diz assim, puxa, estou me sentindo nu, esqueci o celular. Quer dizer, eu não estou vestindo o celular, eu não estou em movimento com o meu aparelho, com o meu dispositivo. Né? Essa mobilidade, essa palavra mobilidade também vai implicar e vai derivar naquilo que eu chamo de ubiquidade corpo-midiática, que é esse movimento, essa dinâmica do nosso corpo em transição em espaço-tempo diverso, né? Ou seja, não só o geofísico, aquele que nós caminhamos na rua, estamos dentro de um ônibus, dentro do carro, mas os espaços-tempos das comunidades, das redes sociais, dos grupos de conversa no WhatsApp, ou seja, aquele que os dispositivos nos permitem acessar, né? Então, essa mobilidade não é só em espaço geofísico, ela também ocorre nos espaços digitais, né? E tornando o nosso corpo máquina, o nosso corpo mídia, ubíquo, presente em várias ambiências ao mesmo tempo. Vamos trocar aqui o slide. Bom, por conta dessa mudança de paradigmas de relação corpo, espaço-tempo, corpo-mídia, a gente pode falar hoje no que a gente chama de mídias úmidas. Né? Não é a gente que chama, na verdade, isso é uma expressão de Roy Ascott. Ele tem um manifesto chamado Most Media, onde ele vai falar sobre o fim de diversas dicotomias. Algumas dessas dicotomias que eu trago aqui nesse slide, que a gente pode comentar um pouquinho, é, por exemplo, a dissolução entre as fronteiras do virtual e do real. Hoje já não podemos mais falar em ambiência virtual e ambiência real, porque nós trafegamos em ambas as ambiências como se elas fossem reais, mas nós realizamos essas ambiências à medida em que nós nos movimentamos através delas, né? Uma outra dicotomia que está caindo por terra é a diferença entre digital e analógico, no sentido em que, se nós entendemos que os nossos corpos estão acoplados, amalgamados às mídias que portamos ou usamos para nos movimentar de um espaço para outro, então se desfaz essa sensação de que o digital está longe do analógico, né, do espaço físico, inclusive das mídias analógicas. Velhas e novas mídias convivem ao mesmo tempo, né? E também a nossa convivência com essas mídias antigas e novas é ao mesmo tempo, né? Já não diferenciamos mais essas fronteiras, né? Entre o que é digital, o que é analógico, o que é físico, o que é virtual. Também hardware e software são palavras que o Roy Ascott vai substituir por wetware ou wet media, que seria uma mídia úmida, né, ou software úmido, porque hoje nós trabalhamos muito com nuvens de dados, né, e hardware e software se integram, às vezes, numa mesma ambiência online.
também no momento em que nós entendemos que somos corpos programados por genes, né? Por um código que é biológico. Da mesma forma, nós entendemos que programamos as nossas máquinas artificialmente, então tudo é código. Tanto os corpos quanto as máquinas são resultados de programações, né? Máquinas e corpos, eu acho que a gente já falou bastante aqui, né? Não preciso repetir. E uma última dicotomia, essa mais polêmica, seria o fim das fronteiras entre vida e morte. No sentido em que hoje nós temos uma outra categoria que está sendo incluída, que é a dos semivivos. Né? Nós temos corpos vivos, nós temos corpos não vivos e temos os semivivos, do qual o próprio coronavírus pode fazer parte. Por quê? Porque um vírus, a princípio, seria categorizado como um semivivo, porque apesar de ele não possuir células, né, de ele não metabolizar alimentos, de ele não se reproduzir, ele possuirá o genético e ele é capaz de evoluir e de se adaptar ao meio. Tá? Então, para Roy, essas categorias não se opõem mais, mas se agregam e se misturam umas com as outras, formando o que ele chama de umidade. Umidade. Por conta disso, eu proponho aqui que a gente discuta um pouquinho a poética em tempos pós-digitais. E aí alguns colegas que estão me assistindo agora podem estranhar, porque esse é um termo que é muito usado na área de artes, né? E talvez não seja tão usual em outras áreas de conhecimento. Entretanto, o conceito de poética que eu quero propor aqui é um conceito que vem lá da filosofia grega. Imersão e simulação. A simulação já é muito usada na gamificação e eu detesto essa palavra, simulação, porque eu não acho que ela é uma condição de aprendizagem. A imersão já está superada, porque hoje nós não imergimos em espaços virtuais, né? Porque não existe diferença entre virtual e real. Né? Hoje a gente vamos falar mais de emulação. E o que é emulação? É uma palavra que eu estou trazendo que também é usada na informática no sentido de simular, mas é mais do que simular, porque emulação também é competir, comparar. Né? Então, o que nós fazemos hoje é muito mais viver em diversas ambiências, sempre comparando e reprogramando e operando, agenciando essas ambiências de formas muito diversas. Né? Isso é emulação. E, por fim, não menos importante, aliás, o mais importante de tudo, na minha opinião, é pensar uma metodologia que nos proporcione uma reflexão crítica sobre essa nova ética pós-digital, sobre aproveitamento de recursos e de informações disponíveis online. Tudo isso em nome de uma inclusão social numa era que já é pós-digital. Bom, a minha parte teórica encerra aqui, tá? Ufa! Demos conta de uma parte. Eu vou entrar agora na segunda parte da minha fala. Eu nem sei há quanto tempo eu estou falando, estou bem perdida aqui, teve alguns atrasos, né? Então vocês me desculpem se eu me alongar muito. Eu vou falar, agora eu vou relatar a parte mais leve, que eu considero mais divertida, né? Que é a parte que fala das práticas. Né? Eu vou falar de algumas experiências minhas usando a plataforma Moodle, que é a minha preferida, apesar de todos os problemas e limitações que ela tem. É interessante a gente pensar o que é Moodle. Né? Moodle é um verbo, a princípio. To Moodle significa processo de explorar um ambiente, interagindo de forma livre e criativa à medida em que surgem eventos a serem explorados. Gente, isso parece muito mais uma definição de jogo do que do Moodle. O Moodle ainda, pelo menos para nós na universidade, né, a plataforma que nós temos não oferece isso. Forma livre, criativa, exploração de ambiente, enfim, isso tudo me surge mais jogo do que Moodle. Mas to Moodle significa isso, né? E como é que a gente Moodle o Moodle, né?
Na verdade, Moodle também é um acrônimo, né, tirado do verbo, para essa expressão Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment. Desculpem o inglês. Tá? A tradução seria mais ou menos ambiente de aprendizagem dinâmico e modular orientado para objetos. Dinâmico, modular, mais ou menos. Né? A gente se esforça. Né? Mas para mim modular sempre implica uma questão de não linearidade, e o Moodle é extremamente linear, e a maneira como nós costumamos usar o Moodle é linear, porque a gente estabelece pré-requisitos, né, para cumprimento de tópicos, e isso torna o Moodle mais linear do que ele já é. Né? Mas enfim. Então, assim, só para mais ou menos nos situarmos, contextualizarmos as minhas práticas, dizendo assim, ó, eu faço o possível para tentar chegar numa metodologia mais lúdica, mais interativa dentro do Moodle, sabendo das limitações que o Moodle tem, né? Tem que lidar com elas. Isso também faz parte dos tempos pós-digitais, né? Bom, eu vou comentar com vocês as minhas práticas com base numa alegoria, né? A alegoria do banquete. Por que eu estou trazendo o banquete? Primeiro, para ficar mais divertido. Segundo, porque eu estou um pouco pensando na ideia do Platão, né? Platão se reunia com seus discípulos, e tem aquele livro famoso dele, O Banquete, né? E eu acho interessante porque ele dá um tiro no próprio pé, né? Porque ele fala que as percepções sensoriais nos afastam da verdade, e, no entanto, ele gostava de conversar com seus discípulos, comendo e bebendo junto com eles. Enfim, né? Platão. Enfim, eu peguei a alegoria do banquete para mostrar para vocês como é que eu costumo pensar as minhas disciplinas, né, as minhas atividades dentro do Moodle. É mais ou menos isso, é como se eu estivesse preparando um banquete para os meus estudantes. Tá? Então, eu vou começar ali pelo arrumando a casa. O que significa arrumar a casa no Moodle? Né? Tornar ele um pouco mais afetivo e acolhedor. Ele é um ambiente um pouco rígido, um pouco duro, frio, né? Por mais que a gente troque as cores dele. Então, eu procuro criar cards interessantes para as minhas disciplinas. Todas as minhas disciplinas têm um cabeçalho, um card, né? Que ele não é simplesmente decorativo, ele é propositivo. Ele já deve fazer pensar sobre os temas da disciplina. Né? Logotipias que sejam interessantes, também propositivas, de fazer refletir. Meus tópicos são sempre criados de forma a provocar o estudante, instigar a curiosidade, né? Eu sou pós-humana e tu? Né? Não esqueço que eu trabalho com arte e tecnologias, então tópicos relacionados a esses temas, né? Para consciência arte, uma aglutinação entre ciência, arte e consciência. E eu uso alguns ícones, que isso eu considero bem importante. Essa caneta colorida, ela existe, ela é real, e eu levo para a sala de aula, e os meus estudantes, meus alunos, têm que assinar a lista de presença com ela. Isso no primeiro encontro presencial, que a gente faz de inauguração da disciplina. Depois, esse aluno vai entrar no Moodle, vai ver a caneta lá. E aí ele estabelece vínculo tão necessário entre a ambiência da sala de aula e a ambiência do Moodle. Né? Isso cria vínculos afetivos. Isso é arrumar a casa. Eu arrumei a casa, estou recebendo meus convidados numa casa que eu espero que seja acolhedora, entendeu? Então, vamos receber os convidados com flores, né? E receber os convidados com flores significa enviar um e-mail de boas-vindas, né? Dar algumas informações iniciais de como eles devem proceder, manter uma comunicação sempre que necessário, né? Através de mensagens, de e-mails e tal. São as minhas flores, entende? Como receber, tratar os estudantes com respeito, porque são seres humanos que estão lá do outro lado, atrás dos dispositivos deles, né? Demorando um pouquinho para carregar. Os aperitivos. Então, a gente pega esses convidados, né, recebe eles com aperitivos. O que são aperitivos no meu entendimento? São aquelas atividades que eu vou propor para os meus alunos que, sem deixar de ser sérias, inclusive elas contam no conceito final, né, elas são ao mesmo tempo lúdicas e têm por principal objetivo integrar a realidade dos contextos socioculturais dos meus alunos
com os temas da disciplina, né? Então, não sei se dá para ver pelos títulos, recortes do cotidiano do aluno, mosaico adolescente, a adolescência do aluno, né? De onde eu venho, quem é esse aluno, que eu quero saber quem é. Né? São aperitivos que eu ofereço para os meus convidados, para também manter eles dentro da disciplina, para eles não evadirem, para eles se interessarem em entrar no Moodle e fazer atividades, sabe? São coisas, são atividades assim que são divertidas, mas ao mesmo tempo elas também são uma produção de conhecimento. As conversas, então, seriam essas conversas que eu estabeleço com os meus alunos através dos textos teóricos que eu tenho que colocar para eles lerem, para a realização de atividades. Então, eu procuro tornar a teoria menos árida, menos dura, menos difícil. Já basta que os textos que a gente manda para eles lerem não são, às vezes, textos muito fáceis. Então, eu procuro contrabalançar essa aridez dos textos acadêmicos com uma conversa em tom mais coloquial, para não deixar, como eu disse ali, a teoria tagarelar sozinha, né? Então, eu sempre peço para eles colocar a indignação deles com a teoria, o entusiasmo, quer dizer, se colocar emoafetivamente em relação às suas leituras, né? A questão é afetiva, é como envolver eles, não só intelectualmente, mas afetivamente nos assuntos das disciplinas. E eu sempre respondo todos os comentários que eles fazem sobre os textos, tá? Isso também não deixo ninguém sem comentar. É um trabalho que eu me dou, porque eu acho que isso é importante. As aparições. Nós temos aulas presenciais, mesmo num curso 100% EAD, né? Então, aqui eu vou falar de aparições em espaço geofísico, né? Mas em tempos de coronavírus, é claro que a gente vai ter que falar de outro tipo de aparição. Que aparições são essas? O anfitrião, que sou eu, né, da disciplina, tem que de vez em quando ir lá ver como é que os convidados estão. Ele está na cozinha preparando o jantar, mas ele tem que ir lá de vez em quando, né? Isso não é só para esclarecer dúvidas, dizer, onde é que fica o banheiro, né? Isso é para também se colocar de uma outra forma como professor. Então, quando eu faço meus encontros presenciais, eu procuro estabelecer outras dinâmicas onde o corpo se sinta presente, né? Então, atividades que envolvam movimento, que envolvam, enfim, outras dinâmicas, né? São atividades que têm relação com os temas da disciplina, mas que, ao mesmo tempo, oferecem uma outra visão, porque estamos num outro espaço-tempo, diferente do Moodle. Em tempos de coronavírus, como a gente não pode fazer isso, né? A ideia é fazer vídeos, né? Ou tutoriais. Eu, quando faço meus vídeos, eu procuro ficar em casa, né? E recortar um quadradinho da minha privacidade, porque eu acho que isso acolhe melhor o estudante, né? Ele se sente melhor acolhido quando o professor fala ali do seu cantinho, né? Uso uma roupa, penso todo um layout, assim como hoje aqui eu pensei para vocês, né? Um layout bem colorido, bem de artes, né? Eu penso assim para os meus alunos também, né? Quando não dá para mim aparecer presencialmente, eu pessoalmente, então eu faço tutoriais ou gravações de tela, por exemplo, participando com eles de algumas atividades lúdicas, como aqueles aperitivos, eu aperitivo junto com eles, né? E faço atividade e mostro, por exemplo, o meu lado adolescente ali, né? Então, para eles conhecerem, saberem que a professora é um ser humano por trás da máquina, entendeu? Para eles não acharem assim que eu sou uma máquina igual o Moodle, né? Está demorando um pouquinho para carregar. Demorou um pouquinho para carregar aqui. Vamos ver se vai agora. Vocês estão enxergando o slide? Eu não sei se... Não, está preto aqui a tela. Está preto. Pois é, está demorando para carregar. Bom, enfim, enquanto a coisa vai rolando assim, por fim, depois dessas aparições, a gente tem o ápice, né? Ou aquilo que realmente importa, que é o banquete. O banquete são os conteúdos, né? Os conteúdos da disciplina e mais, não são só conteúdos, mas a maneira como nós fazemos eles trafegarem
as nossas trocas. Então, o banquete é essa grande reunião, essa grande festa que se dá numa mesa, né, centralizada na plataforma Moodle, em que todos os pratos são servidos e os convidados podem escolher o que querem comer e o que não querem à vontade, né? Claro que, no caso de uma disciplina, eles têm que comer todos os pratos, mas sempre haverá aquele estudante que reclama, eu não gosto de carne, sou vegano, né? Enfim, há atividades que os alunos não gostam de fazer e terão que fazer da mesma forma, né? Ou rejeitar de alguma maneira. Mas o fato é que, na hora do banquete, na hora de expor os meus conteúdos e tarefas, eu nunca estabeleço uma linha temporal, uma linearidade. Né? Os pratos são servidos todos juntos. O estudante decide o que vai fazer e quando vai fazer. O único limite é o final do semestre. Eu não estabeleço prazos nem pré-requisitos, tá? Porque eu sou contra a linearidade do Moodle. Eu acho que se a gente está no espaço online, a gente está num espaço-tempo diverso, né? E nesse espaço-tempo online não existe essa linearidade. Então, nós temos que quebrar essa rigidez do Moodle, né? Essa linearidade que o Moodle nos força, né? Em nome de uma dinâmica, de uma metodologia totalmente diferente. Não entrou o slide. Não sei por quê. Vamos ver, está carregando agora, vamos ver. Bom, esse é outro slide. Tá? O anterior não entrou, que era onde eu mostrava os diversos... que eu uso o Moodle como centro, né, como concentração da disciplina, mas a partir dali nós temos também, temos que levar em consideração que existem outros aplicativos que entram, tipo Google Drive, Instagram, que a gente usa, YouTube com os vídeos, etc. E também as pessoas que estão ali envolvidas, essa diversidade sociocultural que nós recebemos na universidade, né, étnica, de gênero, enfim, e também os vários dispositivos que os alunos têm à sua disposição. Isso também tem que ser levado em consideração neste banquete. Quer dizer, saber que nem todo mundo vai querer usar garfo e faca, alguns vão preferir comer de colher, né? Então, isso tem que ser levado em consideração. Depois que todo esse banquete é servido, então vem uma outra etapa, que é a sobremesa e o cafezinho, que é quando a gente faz a avaliação da disciplina. Eu gostaria que as avaliações das minhas disciplinas levassem um pouco mais de tempo do que elas levam. É tanto conteúdo que às vezes eu não consigo dar conta, faço meia-culpa aqui. Mas eu acho que a etapa da avaliação é super importante. Em tempos de coronavírus não dá para fazer presencial, que é como eu prefiro, né? Tem que se fazer online, isso pode ser através de chat, pode ser através enfim, de algum outro recurso. Mas é bem importante fazer a avaliação junto com os alunos. Eles têm que me avaliar e eu tenho que avaliar a eles também, né? Isso eu chamo de sobremesa e cafezinho, perguntar o que gostou, o que não gostou. E aí, vamos ver se entra aqui, né? Aqui. Vem o dia seguinte, que para alguns professores pode ser um dia de ressaca. Para mim, por enquanto, graças a Deus, ainda não é, tá? Eu tenho recebido muito boas avaliações dos meus alunos com relação às minhas atividades no Moodle, né? Eles elogiam, em geral, o modo como eu uso as tecnologias, o modo como eu interajo, a minha comunicação, os materiais didáticos que eu desenvolvo no Moodle, eles elogiam também. Não vai dar tempo de vocês lerem tudo ali, que a gente nem sei quanto tempo eu estou falando, gente do céu, quase 1 hora já, né? E, enfim, são vários comentários legais que eles põem, também tem crítica, tá? As críticas eu também levo em consideração. Eu vejo muito avaliação discente, porque elas me ajudam a melhorar a minha performance como educadora. Eu acho que vários colegas fazem isso, não é só eu, né? Mas às vezes a gente esquece, né, que os discentes avaliam a gente, né? E que a gente só lembra quando vai fazer a progressão. Bom, ali tá, tem mais coisas, enfim, tá? São avaliações bem legais dos meus alunos e que eu tenho levado muito em consideração quando eu trabalho na plataforma. Por fim, eu queria encerrar minha fala com uma reflexão poética, né? É um poema que eu mesma fiz especialmente para essa aula pública e que eu vou declamar para vocês aqui. Educar via mídia implica mentes e corpos móveis, acoplados a máquinas,
os aquis e os agoras de cada um. Educar via mídias requer um pensamento wire, nem rede quadriculada, nem fio contínuo da meada. Como a teia, ser fluida, ser elástica, delicada, mas resiliente. Educar via mídia em tempos pós-digitais significa aceitar o humano em curiosidade infinita, integrado às suas efêmeras interfaces. É isso. Muito obrigada pela paciência de vocês em me escutar. E agora eu estou aberta a perguntas. Obrigada. Ah, sim, as Paula, estou referências. tentando habilitar aqui. Aí, deu. Tá. As Aí, minhas referências esqueci de botar. ótimo, obrigada, porque o pessoal perguntou ali no bate-papo também. Paula, eu ficaria aqui te ouvindo mais 2 horas tranquilamente, sem cansar. Uma delícia a tua fala, parabéns pela tua apresentação, amei. Eu gostaria muito, particular, agora eu vou usar meu espaço aqui privilegiado, né? De ter a oportunidade de poder conviver contigo, poder aprender. Eu acho que tem um mundo de coisas para explorar e para agregar nesse mundo imenso tecnológico e mutante que a gente tem. Muitíssimo obrigada. Super parabéns pela tua apresentação, amei. Não Obrigada. tinha dúvida que tu chamaste a nossa atenção desde o início no curso. Sim, eu vou acender a luz, tá ficando um pouquinho escuro aqui. Ah, pronto. E uma delícia te ouvir. Nossa, muito obrigada. Eu que agradeço. Tem algumas... bom, vou compartilhar aqui todas as coisas positivas que nos fazem tão bem também, né? O professor Ariel está elogiando a metáfora da aula e com a alegoria que tu utilizaste. Muito bacana, muito didática foi, né? E ele diz aqui que às vezes nos preocupamos apenas com a avaliação somativa dos nossos alunos no momento da avaliação do docente pelo discente. E tu traz exatamente o propósito da avaliação, né? Qual é o sentido da avaliação? Né? Por que se faz a avaliação? Porque que bom que tu enxergas ela dessa forma e a gente talvez suponha que tu fica tranquila. Não, eu botei o cabo de bateria que eu tinha esquecido de conectar na bateria ali do... Tranquila, Tá bom, pode falar, desculpa. A casa é nossa. A casa é nossa, né? E que tu tens esse olhar para a tua avaliação, a probabilidade de tu utilizares, de tu enxergares a avaliação para com os teus alunos da mesma forma, né? Maravilha, parabéns, muito boa tua fala, lindo. Questões, pessoal? Obrigada por compartilhar a tua prática docente de um modo tão generoso. Tá dizendo aqui a Camila, maravilhosa, parabéns. Eu tenho uma pergunta para ti, Paula. Eu tenho aqui. Pois não. Fala. Porque é uma pergunta que eu vou compartilhar pensando nos colegas que vão nos assistir talvez depois, né? Porque tu falas muito assim, a rigidez do Moodle, né? E tu traz uma proposta para quebrar essa rigidez, para quebrar com esses prazos e com esses limites. Os prazos e os limites é uma questão intrigante para muitas pessoas. Mas como é que a gente lida? Em algum momento a gente vai ter que dar um basta. E como é que tu trabalha com esse momento? Como é que tu prepara as pessoas para chegar nesse momento? A questão da frequência é muito... uma dúvida muito presente com as pessoas que trabalham com a educação à distância. Como é que tu trabalha? Em algum momento tu tem que dar um ponto final, né? Então, fica aberto até quando? Como é que tu vai monitorando? Como é que tu vai mediando? Eu vou, até o final do semestre, todas as atividades são abertas sem nenhum critério de pré-requisito. Eu deixo tudo aberto, funciona como um jogo para mim. Né? Cada atividade é como se você tapa um nível de jogo, um game level. Né? Os alunos vão cumprindo. Eu adorava aquela coluna de atividades cumpridas que tinha na lateral. Sim, a barra de progresso. Mas não fomos nós, depois eu te explico, tá? Não, ok. Mas, assim, o que eu acho é que os alunos têm seu tempo de aprendizagem, isso tem que ser respeitado, né?
Há outros critérios que eu acho que envolvem a questão do aprendizado, nas diversidade de alunos que nós recebemos, né? A dificuldade de acessar a internet, de entrar no Moodle, de realizar tarefas, usar celular para entrar no Moodle, ninguém merece, gente, é horrível, entende? E tem aluno que só tem celular, né? Então, assim, é muito difícil para eles, eu tenho que dar o tempo do semestre para eles fazerem essas tarefas, é o tempo do semestre. Se eu tenho duas coisas que eu não permito, é envio de trabalho por e-mail, né? Eles sabem que eu não vou aceitar por e-mail, e eles sabem que a data limite é a data uma semana antes da recuperação. É a única, eu boto a data limite, é a data do semestre. Eu obedeço ao calendário acadêmico da URGS e é só. O espaço interno da disciplina, ele explode no Moodle. Eu realmente não uso linearidade temporal. Tá? Deixa os alunos à vontade, explorando, entende? Porque a palavra Moodle significa isso, exploração livre, entende? Deixa eles lá, deixa eles fazer as tarefas que eles acham mais fáceis primeiro. Tem gente que prefere fazer as tarefas mais difíceis primeiro. Tem aluno que conclui a disciplina em menos de um mês. E passa com A. E tem aluno que vai até o último dia e ainda reclama que não deu tempo. Vem me mandar e-mail me pedindo, por favor, professora, não fecha o Moodle, não fecha o Moodle. E eu sou obrigada a fechar, porque eles sabem do prazo. Aí, nesse ponto, eu sou dura, né? Tem um prazo, entendeu? Uhum. É a única hora que eu sou mais rígida. É que tem um prazo, porque eu tenho que emitir o conceito. E a interação, esses momentos diferentes, esses tempos diferentes entre eles, não implica, talvez, ou não prejudica, em algum momento, a interação entre eles? Não há atividades em que eles tenham que interagir, e por estarem em tempos tão diversos, essa interação fica perdida, ou fica com um potencial um pouco menor? Eu não acho, eu vejo bastante interação no Moodle, eles comentam os trabalhos uns dos outros, tem gente que fica só comentando o trabalho e não posta o seu. Uhum. Esse que termina em um mês, ele volta para ver como é que estão os trabalhos dos colegas? Os que realmente têm interesse na disciplina e se sentem engajados, que é isso que a gente quer, né? Que eles se engajem não na disciplina para passar de semestre, de etapa. A gente quer que eles se engajem porque eles precisam saber aquilo, porque aquilo é um conhecimento e é importante. Eles têm que ser responsáveis pela sua própria educação, eles têm que ser responsabilizados, eles têm que se sentir interessados na educação, porque isso é bom para eles, não é porque eles têm que passar com A, B ou C, mas é porque é bom para eles, entende? Esses que se conscientizam disso, que percebem isso, esses não saem da disciplina, eles ficam até o final, eles terminam tudo e continuam, como se fosse uma rede social, entende? Também eu trabalho meus fóruns dessa forma, de uma forma mais dinâmica. Eu não gosto de fóruns rígidos. Por exemplo, aquele de pergunta-resposta eu nunca uso. Né? Tem algumas modalidades do Moodle que eu evito total, assim, porque eu acho que elas isolam os alunos, não promovem a discussão. Né? Eu prefiro trabalhar muito mais com fóruns do que com qualquer outro recurso. Né? É o meu formato preferido, o fórum. Tá. Sim, eu até, só ouvindo a gente conhece muito, mas só pela tua fala eu imaginei que utilizasse. Eu vou compartilhar aqui a postagem de algumas pessoas, tá? A Betina, a aula, sim, essa aula está sendo gravada, ela será disponibilizada, tu poderás encontrar ela na página da SEAD na sequência, tá? Já nos próximos dias aqui vai estar disponível. O Fernando diz assim: Paula, eu gostei da tua atenção para esses espaços afetivos e cuidado com a estética. Seria possível compartilhar a tua tela do computador para vermos esta organização em uma das tuas disciplinas no Moodle? O Moodle possui também uma ferramenta formato de cursos, que permite optar por alguns formatos diferentes dos tópicos. Chegaste a experimentar com essas possibilidades? Eu só até vou fazer, eu não sei se a gente consegue compartilhar essa tela agora, se tu te sente à vontade, Paula, mas fica até... O problema é o seguinte, é que eu estava afastada para um pós-doutorado, né? Então, esse semestre eu não comecei nenhuma disciplina, elas estão todas apagadas, assim, mas eu posso compartilhar o que eu fiz até o ano passado. É que eu também não dou mais disciplina 100% EAD, né? Porque eliminaram, essa modalidade foi eliminada do meu curso da licenciatura.
Hoje eu só dou 20% de EAD. Eu adoro. Então, não tem nenhuma disciplina 100% EAD em vigência no momento. O que eu tenho são apoio. Eu uso muito o Moodle hoje em dia para apoio didático às disciplinas presenciais, para recuperação dos alunos que não conseguem vir às aulas por um ou outro motivo. Então, eles podem recuperar conteúdos usando o Moodle, e inclusive podem recuperar atividades, porque eu trabalho com metodologia parecida em sala de aula, né? Eu também permito que os meus alunos recuperem conteúdos e atividades ao longo do semestre. Eu nunca cobro deles, tipo, etapa, tipo, hoje eu vou fazer uma prova, né? E azar, quem não passar vai ficar, enfim, eu não tenho esse tipo de proposta, entendeu? E eu abono faltas através do Moodle, muitas vezes, quando o aluno justifica por que não pôde vir. Porque eu sou contra da FF para aluno. É uma posição minha ética. Eu não só dou F para um aluno quando ele abandona. Paula, eu percebo aqui pelos comentários que a tua forma estética de lidar com o teu material chama muita atenção das pessoas. E eu imagino que o Fernando sinta essa curiosidade. Se tu te sentires à vontade, se tu quiseres... Não, eu posso. Uhum. Não precisa ser agora, de repente tu faz a captura, porque nós temos outras questões aqui. Tu faz a captura e manda para o pessoal da SEAD e a gente pode publicar junto com a tua apresentação, a gente pode publicar essas telas, para que as pessoas, acho que é curioso, a curiosidade é enxergar tua sala de aula virtual, com tanta beleza, com tanta riqueza estética que tu estás nos apresentando aqui. Na verdade, são só cabeçalhos, eu jogo ícones, né? Agrego vídeos ali. Não é nada muito... Eu não conheço essa modalidade de cursos que o Fernando comentou, não sabia que ela existia, vou até olhar, porque se for melhor eu vou começar a usar. O que eu faço é montar, às vezes eu monto sites da disciplina, a gente trabalha de forma mais interativa, sites colaborativos com os alunos. Eu tenho um site colaborativo de uma das minhas disciplinas, onde os alunos postam os seus materiais ali e tal, que é mais assim, ela é mais dinâmica, né? Porque eu uso o Google Sites para montar, enfim, tem esses lugares gratuitos assim de montagem de site. Ele está dizendo que, claro que pode ser um material complementar ou uma outra imagem que mostre essa tua sala de aula. A Betina diz que o que tu fizeste na cadeira de semiótica foi genial. A Silvia Kist está dizendo que dicas você daria aos professores que não têm tantas habilidades artísticas para arrumar a casa, ou seja, criar essa ambiência que acolhe que acolha, afete e provoque o engaje do aluno. Então, eu imaginei que essa pergunta poderia surgir, né? Eu acho que, a gente age esteticamente em nossas redes sociais, em nossos grupos de conversa, mandando figurinhas, mandando imagens, fotos de coisas que gostamos. Eu acho que qualquer professor é capaz de decorar a sua sala de aula no Moodle, usando, no mínimo, uma foto de suas flores de casa, sabe? De um livro que goste, sabe? Não precisa ser uma coisa criada, desenhada, pode ser uma imagem de fotografia que seja simbólica da disciplina, né? Por exemplo, um professor de biologia pode usar uma imagem das plantas, enfim, se ele é da botânica, sabe? Eu acho que existem formas de decorar o Moodle, né, de uma forma significativa, né? Que é isso que eu acho que importa, né? Transmitir algum afeto significativo, né? Que provoque um efeito, enfim, de curiosidade, de engajamento no aluno. Então, imagens fotográficas, né? Acho que podem ser geradas, né? Podem ser usadas para o cabeçalho, por exemplo, né? E isso ser ao mesmo tempo significativo e belo e decorativo ao mesmo tempo, ser as duas coisas, né? Sim, tu tens o teu olhar, ele é apurado para essas coisas. E eu acho muito rico, assim, porque quando a gente trabalha com educação à distância, é muito significativo o fato, quando nós nos expomos, nós abrimos um espaço para que o aluno se sinta à vontade, mostrar um cantinho da tua casa, ou te mostrar, ou te contar um pouquinho de ti, que é professor, mas que é um ser humano,
né? Que tem os teus Uhum. sentimentos, que tem os teus afetos, os teus desafetos, e que isso acontece com todo mundo, que isso é natural, né? Uhum. O Ariel está perguntando assim, Paula, assim como contaste a dos jovens que se relacionam online, como tu contarias a história do professor e do aluno se relacionando por Moodle e WebConf nos dias de hoje? Quanto é diferente da história que já conhecíamos dos nossos relacionamentos antes da pandemia? Se puxou aqui, Ariel. Vamos ver se eu consigo responder essa pergunta, que eu achei ela um pouco... eu não sei... eu procuro manter um tom de aproximação. Se eu tinha esse tom em presença geofísica, né, em sala de aula, né, eu procuro manter o mesmo tom quando eu estou no Moodle online, né? Eu falo como um aluno como se ele estivesse ali na minha frente sempre, né? Isso é essa questão primeira. Por contato de e-mail, por mensagens, eu mantenho um tom coloquial sempre. Eu não procuro, não assumo tom formal, porque eu acho que isso afasta. Eu uso emoticon à vontade, né? Acho que deu para ver lá naquele curso do Moodle que eu uso. Sim, ela se comunica direto, né, com os emojis, no né? diário, no fórum, em Uso tudo, ela usa bastante. muito. Uhum. Eu uso bastante porque eu acho que isso enfatiza as nossas emoções, né? De alguma forma, né? Há uma geração toda aí que diz, emoticon já é coisa de velho, né? Mas é o que a gente tem para usar para expressar afetos, né? Então é o que eu uso. E sempre muito respeito com o aluno. Eu levo em consideração que o aluno não é uma criança, né? Ele é um adulto na universidade e ele merece tanto respeito e consideração quanto meus colegas de trabalho, os técnicos com os quais a gente trabalha também, né? Todos nós somos uma comunidade URGS, entendeu? Somos uma comunidade universitária e todos têm o seu papel. O que seria de nós, professores, sem os nossos estudantes? A gente não seria professor. Então, eu parto muito dessa questão do respeito ao ser humano que está por trás da máquina, né? Não sei se é isso se eu respondi adequadamente, mas o tom coloquial, o tom afetivo, né? Usar artifícios que lembrem que eu sou humana, qualquer coisa que lembre que eu sou humana. Mais ou menos por aí. A Carolina diz assim, Paula, obrigada por partilhar tão generosamente as tuas ideias. Tu falaste sobre gravação de tela com um dos recursos que tu utilizas. Qual aplicativo tu usas para isso? E ela já antecipa agradecimentos aqui. Tá, bom, eu não sei, eu uso o Mac, né? Então, ele tem como é? Eu até esqueci o nome. Esqueci o nome do aplicativo. É um que vem com o próprio Mac. QuickTime, né? E no Windows parece que tem esse recurso, mas tem que acionar ele de alguma forma. Eu não me lembro mais como é que é, porque faz tempo que eu não uso o Windows, né? Mas eu sei que é possível, mas eu desconheço. No Mac isso já é natural. Tu pode iniciar uma gravação de vídeo de tela tranquilamente, sem muito esforço, assim, intuitivamente, tá? A Bruna diz aqui, gostaria de salientar esse exercício de pensamento que a Paula colocou na primeira parte da apresentação, a de repensar a atualidade, em como utilizamos as ferramentas midiáticas para criar um ambiente afetivo. Acredito que essas perguntas irão permear e dar origem a novos questionamentos, deixando as cabecinhas de todos aqui muito mais enérgicas e pensantes. Principalmente agora, a partir da nossa nova fase de realidade, precisamos urgente aplicar esse exercício educacional. Um beijão, Paula, sempre maravilhoso te ouvir, se reinventando e compartilhando conhecimentos. E a Débora diz assim, eu sou professora de dança do Colégio de Aplicação e fico pensando que o desafio do momento é ajudar os alunos a se organizarem e serem mais autônomos, especialmente por essa questão da não linearidade, o controle da professora, como temos muitas vezes no ensino presencial, na educação básica, que está sendo modificado. Concordo. Eu estava pensando na questão da dança, né, e pensando que agora eu pratico Kung Fu, e nós estamos tendo aula online, né, usando o aplicativo Zoom, né, que é um aplicativo não muito seguro, mas é o que está sendo usado. E está dando certo, motivar as pessoas a se movimentar dentro de suas casas, mesmo afastadas do convívio
né, presencial, né, em espaço geofísico, é bem importante. E é interessante o esforço que se faz para manter todo mundo engajado nos movimentos, né? Não só através das aulas online, via Zoom, compartilhadas com os nossos professores, mas também o fato da gente em casa, né, se integrar de corpo online com os outros corpos numa sincronia de movimentos, de gestos. Eu fiquei pensando nisso em termos de dança, desculpa a digressão, mas é que a dança mexe um pouco comigo também, porque eu gosto muito de movimento corporal, né? Eu faço muito esporte, então eu valorizo bastante essa questão. Paula, nós temos só elogios aqui para ti. Então, Imagina. agradecimentos, elogios, o pessoal compartilhando ali dicas de capturas de tela, a Bruna dizendo como é que captura no Windows, o Ariel bom, muito compartilhando isso. É muito bacana a gente ver compartilhando soluções, né, para todos muito nós. bom, que legal. Agora eu vou voltar aqui para o script, tá? Tá bem. Eu vou ter que abrir a janela, tá ficando muito escuro, só um pouquinho que eu vou abrir um pouquinho a janela. Vai tranquila. Eu fechei porque estava batendo sol, e aí eu não estava... Agora ficou melhor. Ai, Paula, me sinto muito à vontade aqui contigo. Mas eu quero agradecer a tua participação em nome da Secretaria de Educação à Distância e a tua presença, o fato de ter compartilhado tanto conosco, ter te preparado, a gente sabe do momento que nós estamos passando, não estamos fazendo nada, estamos produzindo muito, com uma agenda intensa, todos à distância, e muitíssimo obrigada pela tua colaboração, pela tua dedicação, por ter compartilhado, por estar aqui conosco, e, bem, que possamos compartilhar outros tantos momentos. Eu vou largar esse script aqui, e só para conseguir. Não, eu também queria agradecer, sabe por quê? Essas são reflexões que eu tenho feito ao longo de anos e que eu não tinha sistematizado. No momento em que eu entrei para fazer a capacitação, né, e eu entrei para fazer a capacitação pensando, poxa, eu preciso me engajar de alguma forma nessa questão do ensino à distância, né, porque eu tenho muita coisa na minha cabeça sobre isso e eu precisava, de alguma forma, refletir. Então, o curso, a capacitação que 150 professores estão fazendo nesse momento, ele foi importante para mim revisar os meus conhecimentos de Moodle, né? Fazendo aqueles questionários. Mas, enfim. Mas é ótimo, é aquilo que a gente diz, para ter a ideia que é possível e do que eu quero e não quero fazer, e da sensação, inclusive, do aluno vivendo essa situação, exatamente. Né? Foi uma experiência incrível fazer esses questionários, realmente. Mas, assim, eu acho que também foi importante para mim sistematizar minhas reflexões, coisas que eu já vinha juntando fazia um tempo, né? Então, é por isso que eu agradeço também o convite, porque para mim também foi benéfica toda essa atuação, né? Essa fala aqui, o curso, tudo está sendo para mim muito legal, muito bacana, assim. Ai, que bom. Eu desejo muito que a gente continue, possa continuar em contato. E eu quero aproveitar a oportunidade, então, para convidar a todos para o próximo fórum, o 6º fórum, então, que vai acontecer no dia 5 de junho, às 9h30, com a professora Manuela Long, falando sobre EAD. Vamos encarar o desafio? A professora é do Instituto de Matemática, se não me engano. Do Departamento de Matemática Pura e Aplicada. Bem, de novo, continua aqui os agradecimentos, os elogios, Paula, muitíssimo obrigada e até uma próxima oportunidade, então. Parabéns. É isso aí, obrigada a todos, Obrigada. Um abraço para todos, fiquem bem, fiquem com saúde em casa, movimentem-se. Não é isso aí, bora lá. Tá bom, então tá. Obrigada, um abraço a todos. Paula. Um beijo. Obrigada, eu que agradeço, um beijo. Beijo para todos. Tchau.